Olá, espero que vocês estejam bem. Vamos falar hoje também no âmbito dos períodos de descanso, do repouso semanal remunerado. Como o nome indica, entre 2 semanas de trabalho, haverá pelo menos um dia destinado ao repouso e um dia remunerado. Eh, Quem trabalha exemplificativamente de segunda a sexta-feira tem, como regra geral, sábado, dia útil não trabalhado, e domingo, repouso semanal remunerado, exemplificativamente. Bom, vamos lá. Como é que nós vamos caracterizar o repouso? Deve haver um lapso temporal de 24 horas, lembrando que a esse lapso soma-se outro do artigo 66, que é o intervalo de 11 horas. A ocorrência é semanal, ou seja, toda semana, pelo menos uma vez por semana, tem que haver o descanso. E, no âmbito desse descanso, um dia será remunerado. Daqui a pouco a gente fala sobre a remuneração, porque são muitas as especificidades. E a súmula, desculpe, a OJ 410 da SDI 1 do TST, 410, trata da concessão. Viola o artigo 7º 15 da Constituição, a concessão de repouso semanal remunerado após o 7º dia consecutivo de trabalho, importando no seu pagamento em dobro, que nós vamos ver esse pagamento em dobro adiante. Eu interpreto da seguinte maneira, não obstante o disposto na súmula. Findo o 6º dia ininterrupto de trabalho, o 7º deve ser destinado ao descanso. Então, se a pessoa trabalhou 6 dias ininterruptamente, dentro de uma semana, e trabalhou também o 7º, o 7º deveria ser dia de descanso e não foi, portanto, não terá havido concessão de intervalo dentro da semana. A Constituição, como vocês sabem, estabelece coincidência preferencial com o domingo. Vejam que é uma regra sui generis, porque até 1988 e especificamente até 2017 com a reforma, não havia tradição trabalhista em perspectiva normativa da criação de uma regra de observância preferencial. Nós tínhamos muito claramente a imperatividade das regras trabalhistas. E o legislador constituinte de 1987 e 1988, na Assembleia Nacional, esse legislador optou por uma dicção diferente. Coincidência preferencial e não obrigatória. Disso resulta, então, depois de muito tempo, uma interpretação seguinte: só pode haver trabalho aos domingos, quebrando a preferência, se houver autorização. E essa autorização será legal, né, de preferência uma autorização legal, jurisprudencial ou firmada por acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho. Isso não vem sendo muito observado atualmente, tem havido uma flexibilização dessa preferência, mas de qualquer modo eu gostaria de reafirmar isso. A regra é que o descanso coincida com o domingo e a exceção exige autorização. Preferencialmente, sobretudo, melhor dizendo, uma autorização normativa, autônoma ou heterônoma. No âmbito do emprego doméstico, a regra é a mesma. É devido ao empregado doméstico descanso semanal remunerado de no mínimo 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos, além de descanso remunerado em feriados.
Mesma regra no âmbito doméstico, então aqui a caracterização do descanso. Muito bem. Vamos à remuneração, que nos permite também ver de modo mais detalhado possível a sua aplicação. Quem tem direito ao descanso? Só há um requisito, que é o da Lei 605 de 1949, em seu artigo 6º. Não será devida a remuneração quando, sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente seu horário de trabalho. Então, perde a remuneração do descanso, ou seja, o descanso não será remunerado, embora seja fruído. O trabalhador que falta injustificadamente ao longo da semana de referência. As faltas justificadas são aquelas do artigo 473. Temos vídeo aqui no canal sobre interrupção e suspensão do contrato. De qualquer modo, fica referenciada a regra aqui desde já, do artigo 473 da CLT, que diz sobre as principais justificativas para que o empregado se ausente e ainda assim receba salário e remuneração do descanso. Então vamos lá. Trabalhou durante a semana inteira, o repouso será remunerado. Faltou injustificadamente ao trabalho, o descanso não será remunerado, mas será usufruído pelo trabalhador. Exemplificativamente, trabalho de segunda a sábado, descanso no domingo. Cidadão, trabalhador empregado, trabalhou de segunda a sábado, folga domingo, recebe por isso. O valor que ele recebe eu vou explicar daqui a pouco. Novamente, trabalho de segunda a sábado, cidadão falta na quarta-feira. Não diz nada, não justifica, não explica ao patrão. Ele continua folgando no domingo, só que não vai haver remuneração desse dia de repouso. Quanto? Qual remuneração? Artigo 7º. Pedagogicamente, eu costumo começar pelo artigo 7º, parágrafo 2º, porque ele contempla a maioria. Artigo 7º. A remuneração do repouso semanal corresponderá. Parágrafo 2º. Consideram-se já remunerados os dias de repouso semanal do empregado mensalista ou quinzenalista, cujo cálculo de salário mensal ou quinzenal ou cujos descontos por falta sejam efetuados na base de número de dias do mês, ou de 30 ou de 15 diárias, respectivamente. Em síntese explicativa, para quem recebe salário por mês, como é o caso de quem recebe salário mínimo, exemplificativamente, para quem recebe salário por mês, o valor do repouso semanado já está incluído no valor do salário mensal. Por exemplo, o sujeito recebe R$ 2.000 a título de salário por mês. Portanto, salário por unidade de tempo. E essa unidade de tempo, mês, vale R$ 2.000. Gente, sobre formas de remuneração, vídeos no canal. Então, R$ 2.000 por mês. Nesses R$ 2.000, o legislador já incluiu, por escolha jurídica, o valor do repouso semanal remunerado. Então, não vai vir nenhuma linha extra no contra-cheque, a não ser que o trabalhador falte injustificadamente. Aí será lançada uma linha a mais no contra-cheque, uma linha de débito. Será debitado o valor do repouso semanal remunerado. Então, essa é a regra da maioria, né, dos mensalistas. E nos outros casos? Artigo 7º, a linha A. Para os que trabalham por dia, semana, quinzena ou mês,
a de um dia de serviço, computadas as horas extraordinárias habitualmente prestadas. Então, aqui há a base de cálculo, e especificamente para o trabalhador que recebe salário por dia ou por semana, eu vou acrescer um dia, no fim das contas, a título de repouso semanal remunerado na remuneração do trabalhador. Então, além do salário dos dias, né, chamadas diárias do empregado, não confundir com diarista doméstico, por favor. A diária do empregado seletista, a ela ou a elas, nós vamos somar mais uma a título de repouso semanal remunerado. Os horistas, a linha B. Para os que trabalham por hora, a sua jornada normal de trabalho, computadas as horas extraordinárias habitualmente prestadas. Então, o horista terá mais uma jornada paga a título de repouso semanal remunerado. Então, se o horista trabalhou 8 horas por dia durante 5 dias, ele vai receber mais 8 horas a título de remuneração do repouso. A linha C, para os que trabalham por peça ou tarefa, o equivalente ao salário correspondente às tarefas ou peças feitas durante a semana, no horário normal de trabalho, dividido pelos dias de serviço efetivamente prestados ao empregador. Então, para o que recebe por peça, tarefa, produção, comissão, eu vou somar a produção da semana, dividir pelo número de dias trabalhados, e o resultado é a remuneração do repouso. Como nós já vimos, as horas extras serão integradas à base de cálculo, como a lei, no artigo 7º, já indica, nos termos da súmula 172 do TST, computam-se no cálculo do repouso remunerado as horas extras habitualmente prestadas. Essa expressão, gente, ela me incomoda demais da conta, mas eu não vou me ater a ela nesse vídeo, já falamos muito sobre isso aqui no canal, mas eu não sei de onde o TST tira horas extras habituais. Eu não sei como que o extraordinário pode ser habitual. Há uma deficiência grave na jurisprudência do TST e na legislação também, ao tratar da habitualidade do extraordinário. Isso me incomoda muito, mas deixemos para lá, porque a prática não se incomoda com isso. Para os domésticos, mesma regra de remuneração. Vamos lá. Lei Complementar 150, artigo 2º, parágrafo 3º. Abra aí a sua legislação. O salário dia normal em caso de empregado mensalista será obtido dividindo-se o salário mensal por 30 dias e servirá de base para pagamento do repouso remunerado dos dias feriados trabalhados, lembrando que aplica-se também aqui a lei complementar, aliás, desculpe, a lei 605, que diz que já está remunerado no salário base mensal o descanso semanal. O comissionista, eu já falei nos termos da lei, agora na súmula 27, do Tribunal Superior do Trabalho. Gente, no site do TST você tem atualizado o livro de súmulas, muito fácil, veja aí. É devida à remuneração do repouso semanal e dos dias feriados ao empregado comissionista. Então, nós já vimos aqui que quem recebe salário por unidade de produção, além da produção da semana, também terá um acréscimo remuneratório pago a título de repouso semanal remunerado. Gente, vejam aí no meu curso de Direito do Trabalho a explicação técnica, tá? Eu estou aqui dizendo
sobre isso, mas a doutrina deve ser também entendida, compreendida, lida, para que vocês vejam o detalhamento. Curso de Direito do Trabalho, Amaury César Alves, editora RTM. Você compra facilmente no site da Amazon ou direto com a editora RTM de Belo Horizonte. Muito bem, mas há empregadores que simplesmente não concedem, por diversos motivos, a folga, né? Eles não concedem o repouso. É uma falta trabalhista grave que gera dano e também gera efeito no pagamento do trabalhador. Artigo 9º. Nas atividades em que não for possível, em virtude das exigências técnicas das empresas, a suspensão do trabalho, nos dias feriados civis e religiosos, a remuneração será paga em dobro. A remuneração será paga em dobro, salvo se o empregador determinar outro dia de folga. Muito bem, vamos imaginar o seguinte: o trabalhador tinha semana de 6 dias, 6 por 1. Estou tratando do tema em dezembro de 24. Havendo alteração nisso, eu faço nova gravação. Mas estamos, então, na semana de 6 por 1, infelizmente, ainda. O trabalhador trabalhou 6 dias e, por qualquer motivo, o empregador diz: trabalhe o sétimo. Independentemente de qual é o sétimo dia, tá, gente? Ele preferencialmente será o domingo, mas não obrigatoriamente. Bom, o trabalhador trabalhou 6 dias, o patrão diz: trabalhe no sétimo. Assim que o empregado chega no estabelecimento para trabalhar no sétimo, a sua hora de trabalho vale o dobro. Por quê? Porque a Lei 605 de 1949, em seu artigo 9º, expressamente determina que a hora de trabalho do dia anteriormente destinado ao repouso valerá o dobro. Então, se você é mensalista, horista, quinzenalista, recebe por semana, por produção, por tarefa, não importa. Sempre haverá uma fórmula matemática para a apuração do salário hora. Eu apuro o valor do salário hora e multiplico por 2, dobra do valor do salário hora. E aí, cada hora trabalhada no sétimo dia vale o dobro. Súmula 146. Trabalho em domingos e feriados não compensado. O trabalho prestado em domingos e feriados, não compensado, esse trabalho, deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. Então vejam, gente, isso aqui gera muita confusão prática. Se eu sou mensalista ou quinzenalista e ganho R$ 2.000 por mês, eu já recebi a remuneração do meu repouso. Mas ainda assim, vou receber a dobra da hora trabalhada no dia de repouso. Não há bis in idem. Não há bis in idem. São institutos diferentes. Separe. Uma coisa é o repouso semanal remunerado pago na forma e na fórmula matemática do artigo 7º. Separe. Esse aqui eu tenho que pagar. O empregador não concedeu a folga. Então, as horas trabalhadas no dia do repouso serão pagas em dobro. É outra coisa, separe. Não há triplo. Eu vou receber o repouso mais o dobro, então é triplo. Não. Institutos jurídicos diferentes não se somam. Institutos jurídicos com natureza jurídica diferente não são somados.
são separados. O repouso será pago na forma do artigo 7º. Separe. Tem que pagar, porque eu já trabalhei a semana inteira. Isso é uma coisa. Já adquiri o direito ao trabalhar de segunda a sábado. Ah, eu vou trabalhar domingo também? É outra coisa. Separada. Minha hora vale o dobro. Pronto. Não é triplo. São institutos jurídicos diferentes. Um é salário do dia pago em dobro. O outro é repouso semanal remunerado. Institutos jurídicos diferentes, com natureza diferente, eles não se somam. A gente sugere uma confusão, até na advocacia, que dirá na academia, né, na graduação. Para os domésticos, artigo 2º, parágrafo 8º. Mesma coisa. O trabalho não compensado prestado em domingos e feriados deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso. Mesma coisa. E aí o Supremo, por fim, diz o que eu havia dito anteriormente. Súmula 461 é duplo e não triplo o pagamento do salário nos dias destinados ao descanso. Claro, o salário do dia destinado ao descanso, natureza jurídica salarial, é em dobro. A remuneração do repouso, natureza jurídica remuneratória, é pago na forma e na fórmula matemática do artigo 7º, simples. Ah, mas no final das contas pode dar o triplo? Pode, sei lá, matematicamente, se você somar o dinheiro no fim, interessa. Não me interessa o resultado matemático. Nós estamos tratando de natureza jurídica e, às vezes, o intérprete tem dificuldade em separar a natureza das coisas. E aí soma coisa de natureza diferente, vai dar errado. Bom, pelo menos tecnicamente vai dar errado. Dinheiro no bolso do trabalhador costuma não dar errado, não. Ele vai receber o que lhe é devido. Apenas eu peço que observem a natureza das coisas. Nada melhor do que ler sobre isso na doutrina, além de dar um joia e principalmente indicar para os seus colegas que estão aí às voltas com o estudo do direito do trabalho. Abraço para todo mundo, até mais.